Há lares onde as luzes estão acesas, mas as trevas reinam. Famílias que parecem sorrir por fora, mas por dentro estão sendo sufocadas por gritos que não se ouvem, gritos espirituais. Muitos cristãos acham que basta ir à igreja no domingo para proteger sua casa, mas ignoram que o inimigo entra pela segunda-feira, pela televisão, pelas palavras ásperas, pela falta de oração, pela tolerância ao pecado. Hoje eu não vim aqui trazer um sermão leve, eu vim te alertar. O diabo tem entrado em muitos lares sem ser notado, e se você não levantar a espada da palavra, ele continuará destruindo tudo que é sagrado em sua vida. Mas existem versículos, sim, 5 versículos poderosos, que são como dinamite espiritual, capazes de destruir as fortalezas demoníacas que agem dentro de casa. Não feche os ouvidos. Essa mensagem pode ser o livramento que o céu está te enviando hoje. A sutileza do inimigo. Dentro do lar. Há uma estratégia invisível sendo executada todos os dias dentro de muitas casas. Não envolve portas arrombadas, janelas quebradas ou sinais evidentes de violência. É mais sutil, mais silenciosa, mais disfarçada. É uma infiltração espiritual que começa com pequenos desvios, concessões inocentes, hábitos tolerados em nome da modernidade e que termina com lares emocionalmente arruinados, espiritualmente divididos e dominados por uma atmosfera de confusão, medo e opressão. O inimigo das nossas almas sabe que a família é o primeiro campo de batalha. Ele não precisa destruir a igreja se conseguir contaminar os lares. E sabe como ele faz isso? Com sutileza, com silêncio, com normalidade. Não pense que as trevas sempre se manifestam com escândalos ou manifestações físicas. Em muitos lares cristãos, o diabo age por trás de conversas carregadas de orgulho, da frieza entre marido e mulher, da indiferença entre pais e filhos, da rotina sem oração, da mente ocupada demais para a palavra. E o mais perigoso é que muitos nem percebem que foram envenenados. Eles continuam frequentando os cultos, continuam servindo em ministérios, continuam orando antes das refeições, mas lá dentro, algo foi enfraquecido. A atmosfera espiritual da casa já não é a mesma. Não há paz, não há alegria, não há unidade. As palavras que antes edificavam agora machucam. Os cômodos que eram cheios de louvor agora estão impregnados de reclamação, distração, tensão. Essa é a maneira como o inimigo age. Ele nunca grita, ele sussurra, ele nunca invade, ele seduz. E foi exatamente assim desde o princípio. Quando lemos Gênesis 3, vemos a serpente se aproximando de Eva não com violência, mas com uma pergunta. Uma única pergunta, cuidadosamente formulada, cheia de veneno e dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? A entrada do pecado no mundo não começou com um grito de rebelião, mas com uma conversa aparentemente inofensiva. E foi suficiente para transformar o paraíso em um campo de ruínas. A serpente entrou no primeiro lar da humanidade, o Éden, e plantou ali a primeira semente da desobediência. Eva não percebeu o perigo. Adão não exerceu autoridade. Ambos se calaram diante da mentira, e o que era perfeito, santo e protegido se tornou vulnerável, contaminado e exposto. Esse padrão continua até hoje. O diabo não precisa que você negue sua fé de forma explícita. Basta que você relaxe. Basta que você aceite o pecado como algo cultural. Basta que você perca o temor de Deus dentro de casa. Quantas vezes o Espírito Santo é entristecido dentro do nosso lar e a gente nem percebe? Quantas vezes se diz é só um filme, é só uma música, é só uma conversa, e não percebemos que essas portas, aparentemente pequenas, são brechas que demônios exploram para criar fortalezas espirituais. Eles se aproveitam do orgulho, da raiva mal resolvida.
do silêncio que separa, da ausência da Bíblia no centro da casa. O lar cristão deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Deveria ser um refúgio de paz, um altar de adoração, um território consagrado ao Espírito de Deus. Mas, infelizmente, em muitos casos, tem se tornado solo fértil para ataques espirituais, porque a vigilância foi trocada pela rotina. O altar foi trocado pela tela, o louvor foi trocado pela reclamação, a unidade foi trocada pela distância emocional. Não podemos ignorar que o mal é real. E mais do que isso, ele é estratégico. O diabo estuda a fraqueza de cada membro da família. Ele observa os hábitos, os ciclos emocionais, os momentos de fragilidade. Ele não tem pressa, ele é paciente, para corroer as bases da fé até que reste apenas um cristianismo cultural, sem fogo, sem arrependimento, sem discernimento. Ele quer que o pai da casa fique frio, que a mãe viva sobrecarregada e sem tempo para orar, que os filhos cresçam sem conhecer a presença de Deus. Ele quer um lar funcional, mas espiritualmente estéril. E tudo isso começa com pequenos sussurros. Não precisa orar hoje. É só uma crítica. Você tem razão em guardar mágoa. Todo mundo faz isso. Esses sussurros vão se acumulando até se tornarem correntes invisíveis. A pessoa continua se movendo, mas está presa. A casa continua com portas abertas, mas espiritualmente está trancada por dentro. É por isso que precisamos compreender uma verdade. A Bíblia não é apenas um livro de consolo. Ela é uma arma de guerra. Cada versículo é uma espada, cada promessa é um escudo, cada mandamento é um muro de proteção. Se quisermos preservar a santidade do nosso lar, precisamos levantar a palavra de Deus como nossa principal defesa. Um lar onde a palavra é ignorada é um lar vulnerável. Um lar onde a Bíblia está fechada, mesmo que cheia de Bíblias nas estantes, é um lar sem direção espiritual. E não há neutralidade nesse campo. Ou Deus reina, ou as trevas avançam. Ou o Espírito governa, ou o caos se instala. Ou o altar é edificado, ou os demônios ocupam os espaços vazios. Portanto, é tempo de vigilância. Não podemos tratar com normalidade aquilo que o céu chama de profano. Não podemos nos acostumar com ambientes espiritualmente pesados. Não podemos continuar justificando a ausência de paz dentro de casa como fases da vida. Em muitos casos, não é fase, é guerra espiritual em andamento. A boa notícia é que Deus nunca abandona uma casa que o busca. O Senhor é fiel para restaurar, limpar e reconstruir tudo o que foi danificado. Mas para isso, é preciso abrir os olhos, reconhecer as brechas e levantar a espada. A Bíblia precisa voltar para o centro do lar. A oração precisa ser mais do que um hábito, precisa ser a respiração da casa. O louvor precisa encher os ambientes. E os corações precisam se quebrantar. É assim que a influência do mal começa a ser desfeita. Não com rituais, não com fórmulas humanas, mas com uma vida rendida, uma casa consagrada e uma fé que não negocia princípios. Porque onde a luz da palavra brilha, as trevas não resistem. E onde o Espírito Santo habita, nenhum demônio pode permanecer. A primeira espada, resistência com santidade, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse versículo não é uma frase simbólica. Ele é um mandamento espiritual e uma revelação profunda sobre a guerra invisível que acontece diariamente dentro dos lares. E o que ele revela com clareza é que o diabo só foge de onde há sujeição verdadeira a Deus. O que isso significa na prática? Que não basta repreender o mal com a boca se o coração continua rebelde ao Senhor. Não adianta exigir que as trevas saiam se há cumplicidade com elas em pensamentos, atitudes, vícios e omissões. Resistir ao diabo começa com sujeição,
Sujeição é entrega. Sujeição é rendição. Sujeição é reconhecer que Cristo é Senhor não só dos cultos, mas da rotina, das conversas, dos hábitos, dos pensamentos. É quando o lar deixa de ser apenas cristão de nome e se torna realmente um território sob domínio do Rei dos Reis. E isso muda tudo, porque onde há sujeição há autoridade, e onde há autoridade, os demônios não têm legalidade. É por isso que muitos lares cristãos não conseguem romper espiritualmente, porque querem resistir ao diabo, mas ainda resistem a Deus. Querem que o mal vá embora, mas não querem que a palavra governe suas decisões. Querem expulsar a dor, mas não querem entregar o orgulho. Querem paz, mas não querem renunciar a práticas que desonram o Senhor. Tiago 4:7 nos ensina que há uma ordem espiritual. Primeiro, você se sujeita a Deus. Depois você resiste ao diabo. E só então ele foge. Há muitos que invertem isso. Tentam resistir sem antes se submeter. Por isso falham. Oram, mas continuam em desobediência. Clamam, mas escondem pecados. Gritam contra as trevas, mas alimentam hábitos que as convidam para dentro de casa. Isso não funciona. Deus não abençoa a rebeldia disfarçada de espiritualidade. Ele honra corações quebrantados. Ele unge casas que se rendem. Ele responde a famílias que colocam tudo no altar. E essa é a espada que precisa ser empunhada com seriedade. A santidade. Sim, santidade ainda é uma palavra poderosa. Ainda que o mundo tenha banalizado, ainda que muitos pastores tenham suavizado, a verdade continua sendo a mesma. Sem santidade não há autoridade espiritual. E santidade não é perfeição. Santidade é separação. É decisão diária de não ceder às inclinações da carne. É dizer não ao que ofende a Deus, mesmo quando o coração quer dizer sim. É vigiar as palavras, os pensamentos, os conteúdos, as atitudes. É viver de modo digno do chamado que recebemos. Quando um lar decide viver em santidade, as brechas se fecham. Os demônios não suportam ambientes consagrados. Eles se alimentam de pecado não confessado. Eles se escondem em quartos onde há ódio guardado, inveja reprimida, pornografia tolerada, idolatria camuflada. Mas quando há confissão, arrependimento, conserto, libertação, eles fogem. E é por isso que muitos precisam ouvir isso com seriedade hoje. O que está permitindo a presença do mal dentro da sua casa não é o que você ignora, mas o que você tolera, o que você chama de fraqueza. O inferno vê como brecha, e onde há brecha haverá opressão. Lembre-se de Acã, em Josué capítulo 7. Um só homem, um só ato de desobediência foi o suficiente para impedir toda a nação de Israel de vencer uma batalha. Eles estavam indo bem. Haviam conquistado Jericó com poder, milagres, vitória sobrenatural. Mas quando se levantaram contra Ai, foram derrotados vergonhosamente. Por quê? Porque havia pecado escondido no meio do arraial. Acã havia escondido objetos amaldiçoados de Jericó em sua tenda. Ninguém via, mas Deus via. E por causa daquela desobediência oculta, toda a comunidade foi afetada espiritualmente. O que era para ser um território de glória se tornou um campo de derrota. E isso precisa nos fazer refletir com temor. O que está escondido embaixo da tenda da sua casa? Quais hábitos têm sido mantidos às escondidas? Que conversas, vícios, sentimentos, conteúdos têm sido alimentados na escuridão? O que parece pequeno aos nossos olhos pode estar impedindo a manifestação da vitória de Deus sobre o lar. O que parece inofensivo pode estar alimentando legalidade espiritual para o inimigo agir. E veja, não se trata de medo, trata-se de discernimento, de entender que a guerra espiritual é real
e que o campo onde ela se desenrola, muitas vezes, é o ambiente familiar. O diabo não precisa que você negue a Deus com palavras. Basta que você negue com suas atitudes. Basta que continue guardando mágoa, que continue visitando os mesmos lugares espiritualmente contaminados na internet, que continue cultivando a autocompaixão e se recuse a perdoar. Mas quando há confissão sincera, quando há arrependimento genuíno, quando há decisão por santidade, Deus começa a restaurar as muralhas espirituais da casa. Ele fecha as brechas, ele purifica os ambientes, ele muda a atmosfera. E então, com a casa sujeita a ele, você pode resistir ao mal com autoridade, e ele fugirá. Não talvez, não possivelmente, fugirá, porque a palavra garante. Mas isso exige coragem. Coragem para abrir mão do orgulho, para pedir perdão, para perdoar, para confessar pecados, para abandonar práticas antigas, para dizer: Senhor, aqui está minha casa. Limpa, muda, reorganiza, reina. Esse é o chamado da primeira espada: resistência com santidade. Não apenas gritar contra o diabo, mas viver separado do que o alimenta. Não apenas desejar um lar em paz, mas construir um ambiente onde o Espírito Santo se sinta à vontade para habitar. O segredo da vitória espiritual dentro de casa não está em rituais, está em sujeição, em rendição, em obediência. A autoridade que você tem contra o inferno depende do quanto você já se entregou ao céu. E é por isso que muitos crentes vivem exaustos, porque tentam lutar com as trevas enquanto escondem seus pecados. Mas o sangue de Jesus foi derramado para purificar. A graça está disponível para transformar. E quando a casa se curva diante de Deus, o inimigo é obrigado a se retirar. Então hoje, se o Espírito Santo te mostrar algo, não endureça o coração. A espada já foi entregue. Agora é hora de usá-la. Sujeite-se, resista e veja o inimigo fugir, porque ele sabe que onde há santidade, ele não tem mais poder. A segunda espada, paz pela oração constante. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. A ansiedade é uma das armas mais sorrateiras e destrutivas que o inimigo tem usado para corromper os lares. Ela não se apresenta de forma escandalosa, mas vai se acumulando nos cantos da mente e nos silêncios do coração. Vai pesando sobre as conversas, contaminando decisões, acelerando ritmos, enfraquecendo relacionamentos. E quando ela se instala dentro de casa, ela altera a atmosfera espiritual daquele ambiente. Os membros da família passam a viver no automático, com o peito apertado, com pensamentos agitados, com noites mal dormidas e dias emocionalmente exaustos. E o que poucos percebem é que a ansiedade não é apenas uma fraqueza emocional, ela é uma brecha espiritual. Um coração dominado pela ansiedade é um coração distraído, vulnerável, facilmente manipulado pelas mentiras do diabo. Porque o ansioso perde a sensibilidade da fé, a clareza da esperança e o equilíbrio da confiança em Deus. Ele começa a tentar resolver tudo com as próprias mãos. Começa a exagerar problemas. Começa a antecipar tragédias. E nessa corrida desenfreada, contra o tempo e contra as circunstâncias, esquece do essencial: orar. A oração constante é a resposta que o céu nos deu contra a inquietação da alma. Filipenses 4, 6, 7 não é um conselho emocional, é uma revelação espiritual. Quando Paulo escreveu: "Não andeis ansiosos por coisa alguma", ele não estava negando os desafios da vida. Ele estava nos apontando um caminho mais alto. Ele estava dizendo: vocês não precisam carregar isso sozinhos. Há uma paz disponível, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que guarda o coração e a mente. Essa paz não vem do controle das circunstâncias, ela vem da presença de Deus.
E essa presença se manifesta quando oramos. A oração é o ponto de contato entre a nossa limitação e a suficiência de Deus. É no secreto da oração que o peso da alma é substituído pelo alívio da confiança. É ali que o caos interno cede lugar à serenidade do espírito. É ali que os demônios se calam, porque sabem que estão diante de alguém que aprendeu a confiar. E quem confia em Deus de verdade não vive em pânico, vive em paz. Muitos lares hoje estão cheios de atividades, mas vazios de oração. Tem pressa, mas não tem presença. Tem planejamento, mas não tem entrega. A ansiedade reina porque a oração foi deixada de lado. E sem oração, não há cobertura espiritual. Sem oração, os ataques encontram espaço. Sem oração, as feridas se tornam abismos. A oração não é um ritual. É uma muralha invisível que protege a casa. A palavra diz que a paz guardará os nossos corações e mentes. A palavra guardar ali é um termo militar. Significa literalmente vigiar, proteger, montar guarda. Ou seja, a paz de Deus atua como uma sentinela espiritual. Ela fica à porta do nosso coração e da nossa mente, impedindo que pensamentos de desespero entrem, impedindo que emoções desordenadas dominem, impedindo que o medo se sente à mesa. Essa paz não depende das notícias, do saldo bancário, da saúde emocional dos filhos. Essa paz vem do alto. E só recebe essa paz quem persevera em oração. É na oração que aprendemos a descansar, mesmo quando o cenário não muda. É na oração que recebemos direção quando não sabemos mais o que fazer. É na oração que os gritos da alma são acalmados pela voz suave do Espírito. E o diabo sabe disso. Ele sabe que um crente que ora é um crente perigoso. Ele sabe que uma mãe que ora é uma ameaça contra as trevas. Que um pai de joelhos tem mais autoridade do que qualquer argumento. Que um casal que ora junto constrói um muro invisível ao redor do seu lar. Por isso o inimigo faz de tudo para sabotar a oração. Ele cria cansaço, ele gera distrações. Ele ocupa da agenda. Ele transforma o celular em um altar. Ele faz da TV uma anestesia, porque ele sabe que se conseguir calar a oração, enfraquece a fé. E quando a fé é enfraquecida, a ansiedade se instala. E onde a ansiedade governa, os demônios têm terreno fértil para semear divisão, medo, frieza e confusão. Mas há um exemplo nas Escrituras que nos mostra o poder da oração constante diante das maiores ameaças. Em Daniel 6, encontramos um homem de oração cercado por conspiração, inveja e decreto de morte. Daniel não estava em um ambiente favorável. Ele estava no meio de um império pagão, cercado de inimigos, ameaçado de morte. Mas ele não negociou sua rotina espiritual. Ele continuou orando 3 vezes ao dia, com a janela aberta, com o coração rendido. E mesmo sabendo que poderia ser jogado numa cova de leões, ele escolheu confiar. Ele escolheu orar. E o que aconteceu? Quando Daniel foi lançado na cova, a oração foi com ele. E naquela noite, o impossível aconteceu. Os leões permaneceram em silêncio. A paz guardou Daniel por dentro e os anjos guardaram Daniel por fora. Não houve gritos, não houve desespero, houve paz, houve autoridade, houve livramento. E no dia seguinte, o rei testemunhou o poder de um homem que orava, e o nome do Deus vivo foi exaltado. Essa é a espada que precisamos empunhar dentro de casa, a oração constante que gera paz imbatível. A oração que silencia a ansiedade, a oração que protege os filhos, mesmo quando estão longe, a oração que cobre o casamento em tempos de conflito, a oração que acalma as contas, as dores, os diagnósticos, a oração que abre espaço para a paz vigiar o coração. Não espere sentir vontade, ore mesmo cansado, ore mesmo em lágrimas, ore mesmo sem saber o que dizer.
O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração não precisa ser perfeita, ela precisa ser verdadeira. E quando é feita com fé, ela move os céus. E quando os céus se movem, a terra obedece. E o inferno recua. É tempo de restaurar o altar da oração dentro do lar. É tempo de trocar a ansiedade pela confiança, de fazer das preocupações motivo de intercessão, de ensinar os filhos a buscar a Deus em vez de se afogar em telas, de transformar os momentos de silêncio em momentos de clamor. Porque a oração constante é a espada que corta a influência do medo. E a paz que vem de Deus não apenas conforta, ela guarda, ela protege, ela fortalece, ela prepara o lar para resistir em dias maus. E o inimigo sabe, onde há oração verdadeira, ele não permanece. A terceira espada, palavra viva contra a mentira, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro dos lares, e o campo de batalha é a mente. Essa guerra não acontece com gritos nem com ameaças explícitas. Ela se manifesta através de ideias, conceitos, valores distorcidos que entram sorrateiramente pela cultura, pela mídia, pelas conversas e até por ensinos disfarçados de tolerância e evolução. O diabo não precisa gritar para enganar. Ele apenas precisa de um lar onde a verdade bíblica tenha sido substituída por opiniões humanas. A palavra de Deus afirma com clareza em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Essa não é uma comparação poética. É uma descrição precisa. A palavra não é apenas letra. Ela é viva. Ela penetra. Ela separa o que é alma e o que é espírito. Ela expõe o que está oculto e por isso mesmo ela é odiada pelas trevas, porque onde a palavra é declarada, a mentira é desmascarada. Onde a palavra é vivida, o engano é arrancado pela raiz. Onde a palavra é exaltada, o diabo não encontra abrigo. Mas quando a palavra é ignorada, esquecida ou relativizada, o lar se torna vulnerável às mentiras mais bem disfarçadas. E o inimigo é astuto. Ele não chega dizendo, vou destruir sua família. Ele diz, isso não tem nada a ver. Ele sussurra, todo mundo faz. Ele argumenta, os tempos mudaram. E pouco a pouco, o que era pecado passa a ser chamado de liberdade. O que era santo passa a ser visto como exagero. O que era essencial passa a ser tratado como opcional. É assim que o relativismo se instala dentro dos lares cristãos. Começa com concessões, com piadas que ferem valores, com músicas que exaltam o erro, com séries que normalizam o adultério, a mentira, o orgulho. E tudo isso vai entrando pelas portas abertas da distração, até que se torna parte da rotina. O lar se transforma num espaço onde Deus é mencionado, mas não reverenciado, onde a Bíblia é citada, mas não seguida, onde há aparência de fé, mas ausência de convicção. E é exatamente nesse ponto que a espada da palavra precisa ser levantada. Porque a única arma capaz de cortar a raiz da mentira é a verdade absoluta da Escritura. Ela não é uma opinião, ela não é uma sugestão, ela é a autoridade final. Ela é o prumo que alinha o coração. Ela é o espelho que revela o erro. E ela é a fonte que purifica a alma. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele não usou argumentos humanos. Ele não tentou convencer o inimigo com emoções. Ele não apelou para experiências espirituais. Ele simplesmente declarou, está escrito. Em Mateus 4, cada tentação foi respondida com a palavra. E não foi com pensamentos, foi com voz audível. Ele falou a Escritura em voz alta, e diante da autoridade da palavra proclamada, o diabo não teve escolha senão recuar. Se o próprio Filho de Deus usou a palavra como arma,
Porque muitos cristãos tentam vencer as mentiras do inimigo com filosofias, conselhos humanos ou apenas força de vontade. É por isso que há tantos lares vivendo em confusão espiritual. Porque as vozes que mais se ouvem dentro de casa são as da televisão, das redes sociais, das influências culturais, e não da palavra eterna de Deus. Uma Bíblia fechada é um lar desprotegido. Uma palavra negligenciada é um convite ao engano, e o que começa como tolerância termina em frieza espiritual. O lar precisa voltar a ser um lugar onde a palavra é lida em voz alta, onde os filhos veem os pais meditando na Escritura, onde o conselho não vem apenas do senso comum, mas do que Deus diz. Porque quando a Bíblia volta a ocupar o centro, o Espírito volta a governar o ambiente. A palavra de Deus não apenas revela o que é certo, ela gera transformação. Ela tem o poder de restaurar relacionamentos, de quebrar cadeias emocionais, de libertar mentes aprisionadas. Mas ela precisa ser mais do que um objeto decorativo. Ela precisa ser vivida. Não basta conhecê-la de memória. É preciso praticá-la com intencionalidade. É preciso ensiná-la com verdade. É preciso defendê-la com coragem. Quantas mentiras têm circulado dentro dos lares cristãos sob o manto da modernidade? Mentiras como: o casamento é uma instituição ultrapassada. O pecado não existe mais, é só uma questão de escolha. Deus quer apenas que você seja feliz. Mentiras que parecem inofensivas, mas que, quando aceitas, distorcem a base da fé e afastam a presença de Deus. Mentiras que transformam o lar num lugar onde tudo é permitido, menos o arrependimento. A palavra é a luz que revela esses enganos. É a lâmpada para os pés, o guia para o caminho, o alimento da alma. E todo cristão que quer proteger sua casa precisa usá-la como espada. Isso significa que, diante de qualquer pensamento, prática ou influência, a pergunta deve ser: isso está alinhado com a palavra? Se não estiver, não entra. Se já entrou, precisa ser cortado. E a autoridade para usar essa espada não vem de uma posição eclesiástica. Vem da rendição a Deus. Quando alguém decide viver pela palavra, o Espírito capacita essa pessoa a discernir, repreender, ensinar, consolar. E a casa se transforma. Porque onde há verdade, há liberdade. Onde há palavra, há luz. Onde há Escritura viva, há ambiente limpo para a presença de Deus. O lar cristão precisa recuperar o temor pela palavra. Precisa parar de tratá-la como acessório e voltar a tratá-la como fundamento. Precisa deixar de buscar justificativas para o erro e começar a buscar direção para a santidade. A palavra não nos foi dada para ser adaptada ao nosso conforto. Foi dada para moldar o nosso caráter à imagem de Cristo. A mentira só prospera onde falta luz, e a luz só brilha onde a verdade é proclamada. Por isso, todo pai, toda mãe, todo líder espiritual do lar precisa se levantar e dizer: a minha casa será governada pela palavra de Deus. Não importa o que a cultura diga, não importa o que o mundo aceite, o que importa é o que Deus falou. E continua falando, e Ele fala com poder. Sua palavra não envelhece, não perde força, não se desgasta. Ela continua sendo viva e eficaz. Continua cortando, limpando, separando, restaurando, e continua sendo a espada que expulsa as trevas, desarma as mentiras e prepara o lar para ser um lugar onde o céu se manifesta. Onde a palavra é honrada, o diabo não encontra repouso. Onde ela é vivida, as trevas não resistem. Onde ela é proclamada com fé, os corações se quebrantam e o Espírito Santo habita com liberdade. Porque a verdade sempre vence, e essa verdade é Jesus, revelado nas Escrituras, reinando no lar, restaurando tudo com sua luz. A quarta e quinta espadas. Amor que expulsa o medo e a autoridade espiritual no nome de Jesus. No amor, não há medo.
O perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4:18. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Lucas 10:19. Há lares onde o medo é mais presente do que o amor. Medo do futuro, medo do fracasso, medo de perder alguém, medo de repetir erros do passado, medo de não ser suficiente, medo da dor que nunca foi curada. Em muitos ambientes familiares, esse medo se tornou parte da rotina. Ele se disfarça de cuidado, mas paralisa. Ele se apresenta como precaução, mas sufoca. Ele se infiltra nas conversas, nos silêncios, nos olhares e lentamente rouba a leveza, a confiança, a paz. E onde o medo se instala, os demônios encontram espaço para agir. Porque o medo não é apenas uma emoção, ele é uma atmosfera. Ele distorce a percepção da realidade, alimenta mentiras, cria tensão onde deveria haver refúgio. E uma casa marcada pelo medo é uma casa espiritualmente fragilizada. Por isso, o apóstolo João escreveu com clareza: no amor não há medo. O perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4:18. Esse perfeito amor não é o amor humano, condicional, limitado. É o amor de Deus, que cura profundamente, que restaura a identidade, que dissolve traumas, que cicatriza feridas. Esse amor é arma espiritual. Ele não apenas consola, ele expulsa. Ele age com autoridade sobre atmosferas espirituais contaminadas pela insegurança e pela opressão. Quando o amor de Deus é vivido e compartilhado no lar, o medo perde a sua base, porque o medo depende da dúvida para sobreviver, e o amor perfeito traz convicção. Em muitas famílias, os relacionamentos estão sendo corroídos porque o amor foi substituído por culpa, por cobranças, por exigências duras, por silêncios que machucam. Os filhos crescem sem saber se são aceitos. Os cônjuges convivem sem mais expressar carinho. E o medo do abandono, da rejeição ou do fracasso afasta as pessoas que deveriam estar mais próximas. Isso não é só um problema emocional, é uma distorção espiritual que precisa ser quebrada. Quando o lar é preenchido pelo amor de Deus, as barreiras caem. O orgulho se dissolve. O perdão encontra caminho, o abraço volta, o respeito é restaurado e o inimigo não consegue mais manipular os corações com medo. Porque onde o amor governa, há liberdade. Onde o amor reina, há cura. Onde o amor é vivido, as trevas não têm domínio. Mas não basta apenas ter sentimentos de amor. É preciso agir com amor. É preciso expressar, declarar, demonstrar esse amor em atitudes concretas, numa palavra de afirmação, num gesto de perdão, num tempo de escuta, numa oração conjunta. E quando esse amor é praticado com sinceridade, ele lança fora o medo. Ele o expulsa como quem expulsa um intruso. Ele muda a atmosfera do lar. Junto a essa espada do amor, vem a quinta espada, a autoridade espiritual. E essa é uma verdade que muitos cristãos conhecem com a mente, mas não vivem com o coração. Jesus disse em Lucas 10:19, Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Essa autoridade não é para ser admirada, é para ser exercida. Muitos lares vivem oprimidos porque os cristãos que os habitam ainda não compreenderam a extensão do poder que Jesus colocou em suas mãos. Eles oram com medo, resistem com dúvida, vivem como se fossem vítimas do inferno, quando na verdade foram chamados para ser soldados do reino. O lar do cristão não é terreno neutro. É território consagrado, é casa de oração, é lugar de luz, é extensão do reino de Deus. O problema é que muitos se acostumaram a conviver com o mal,
Começaram a tolerar pequenos ataques, pequenas opressões, pequenas tensões, como se fosse normal. Mas o que começa pequeno se transforma em cadeia se não for confrontado com autoridade. E autoridade não é grito, é posição espiritual. É consciência de que em Cristo somos embaixadores do céu. E onde pisamos com fé, o inimigo não pode reinar. Autoridade espiritual não se baseia em títulos ou cargos. Ela vem da aliança com Deus, da obediência à sua palavra e da ousadia para declarar que o sangue de Jesus cobre aquele lar. Vem da decisão de não aceitar mais opressão, divisão, frieza, medo ou escuridão. Vem da postura de quem diz: aqui quem governa é o Senhor. E quando essa autoridade é exercida com fé e humildade, as cadeias caem, os gritos cessam e a presença de Deus enche a casa. Há um episódio poderoso em Atos 16 que ilustra essa verdade. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, rodeados por pedras, por soldados, por escuridão. Humanamente não havia saída, mas espiritualmente eles tinham uma arma e usaram essa arma. Adoraram. Em vez de medo, louvor. Em vez de murmuração, oração. E à meia-noite, enquanto o mundo dormia e o inferno achava que tinha vencido, os céus se moveram. Os alicerces da prisão tremeram. As correntes se romperam. As portas se abriram. Porque dois homens sabiam que, mesmo acorrentados, ainda tinham autoridade. Essa mesma autoridade está disponível hoje para cada cristão que decide confiar e agir. Cada pai, cada mãe, cada líder de família pode declarar com fé: em nome de Jesus, minha casa será livre. E essa não é uma frase religiosa, é uma proclamação de guerra espiritual. O nome de Jesus não é um amuleto, é o nome acima de todo nome. E quando é usado com fé por um coração rendido, ele desarma o inferno. Ele cala o opressor, ele quebra maldições, ele restaura o que foi tomado. Amor e autoridade, duas espadas, que juntas quebram o ciclo da opressão espiritual dentro de casa. Amor para curar o interior, autoridade para vencer o exterior. Amor que reconcilia. Autoridade que confronta, amor que restaura vínculos, autoridade que fecha brechas, amor que lança fora o medo, autoridade que pisa na serpente. Não é mais tempo de conviver com cadeias, não é mais tempo de aceitar a frieza, não é mais tempo de repetir ciclos, é tempo de se posicionar. De levantar essas duas espadas com convicção, de amar com profundidade, de declarar com ousadia, de limpar o ambiente com perdão e adoração, de dizer ao inferno: aqui não, aqui há amor, aqui há luz, aqui há o nome de Jesus. E que esse nome esteja escrito não apenas na porta da casa, mas nos corações que habitam dentro dela. Porque onde há amor verdadeiro e autoridade espiritual, o inimigo não encontra abrigo, ele bate em retirada. E o lar volta a ser o que Deus sonhou. Um pedacinho do céu na terra, onde a paz reina, a verdade governa, e o Espírito Santo habita com liberdade. A casa que o diabo não suporta. Não existe fortaleza mais impenetrável para o inferno do que um lar totalmente consagrado a Deus. Não um lar perfeito sem erros, mas um lar onde há sujeição, onde os joelhos tocam o chão antes que os pés saiam da cama, onde o nome de Jesus é mais do que uma lembrança de domingo. É a base de cada decisão, de cada palavra, de cada gesto. Essa é a casa que o diabo não suporta. Ele até tenta se aproximar, mas não consegue permanecer, porque há algo nesse ambiente que o repele. Há uma presença, há um som, há uma atmosfera. Essa casa é diferente, porque ela respira fé, ela exala verdade, ela transborda graça, ela é protegida, guardada, selada.
Em uma casa assim, a sujeição a Deus não é ocasional, é a rotina. Os membros da família sabem quem governa. O orgulho dá lugar à humildade. As decisões são submetidas à vontade de Deus. A sabedoria humana não é exaltada. O ego não é alimentado. Existe uma consciência profunda de que o lar não pertence aos homens, mas ao Senhor. E onde há sujeição, há governo divino. Onde Deus reina, as trevas não têm autoridade. E porque estão sujeitos a Deus, os que ali vivem também têm força para resistir ao mal. Eles não apenas identificam o ataque, eles se levantam contra ele. Eles discernem o espírito por trás das palavras, das atitudes, das tentações, e não hesitam em tomar posição. Eles não se calam diante do erro, eles não negociam os princípios, eles resistem, e porque resistem, o inimigo foge. Nessa casa, a oração não é um ritual para acalmar a consciência. É um rio constante, uma chama que não se apaga, uma linha direta com o céu. É nos cômodos silenciosos, é no quarto das crianças, é na cozinha enquanto o café esquenta. É a linguagem mais comum. Oram em gratidão, oram em clamor, oram em guerra, e o céu se move, porque quando a oração se torna hábito, a presença de Deus se torna permanente. E por estar cheia da presença, essa casa é moldada pela palavra. Ela não se orienta por modismos, mas pelas Escrituras. A Bíblia não está apenas aberta na estante, está viva nos lábios, nos gestos, nas decisões. Ali, os filhos aprendem, desde cedo, que o está escrito é mais forte que qualquer opinião. O que Deus diz é suficiente. Não se ajustam à cultura. Ajustam a cultura à verdade. E quando o engano tenta entrar, a espada da palavra o corta na raiz. Mas não apenas isso. Nessa casa, o amor reina. O ambiente é curado por atitudes de misericórdia, respeito, paciência. Não há espaço para a manipulação do medo, porque, onde o amor de Deus é vivido, o medo não encontra chão. Abraçam-se com sinceridade, pedem perdão com humildade, riem juntos, choram juntos, caminham juntos. O lar se torna um abrigo para as emoções feridas, para os corações cansados, para as almas machucadas. Ali ninguém precisa fingir ser forte, porque sabem que o amor cobre a multidão de falhas, e por tudo isso há autoridade. Não há autoridade humana, baseada em força ou imposição, mas autoridade espiritual, que flui de um relacionamento real com Jesus. Eles não precisam gritar para serem ouvidos no mundo espiritual. Quando declaram o nome de Cristo, os céus se alinham e o inferno recua. Eles sabem que foram revestidos de poder, sabem que a cruz venceu, sabem que a promessa é real. E quando algo estranho tenta entrar naquele ambiente, eles se levantam em fé e dizem: aqui não. Essa casa não é neutra, não é religiosa, não é passiva, é santa, é ativa, é viva. E o diabo sabe disso. Por isso ele tenta impedir que lares assim sejam formados. Ele ataca logo no começo, tenta dividir, desanimar, distrair, porque sabe que, se esse tipo de lar se levantar, ele perde território, ele perde influência, ele perde poder. Mas há lares que não se curvam. Há casas que decidiram não ser reféns do passado, nem vítimas das circunstâncias, que romperam com os ciclos de dor, que abandonaram o silêncio da frieza e escolheram a canção da adoração. Casas que se tornaram fortalezas espirituais, não por causa de riquezas, mas por causa da aliança com o céu. E há uma imagem nas Escrituras que sela essa verdade. Em Êxodo 12, o povo de Israel estava prestes a sair do Egito. Era noite. Havia juízo acontecendo. A morte rondava as casas. Mas Deus havia dado uma instrução: passem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E ele prometeu: quando eu vir o sangue, passarei por cima. Êxodo 12, 13.
Naquela noite, o que protegeu as famílias não foi força, não foi beleza, não foi status, foi sangue, o sangue do Cordeiro nos umbrais. Era um sinal visível de obediência e fé. E quando o destruidor passou, ele não pôde tocar nas casas marcadas. Essa imagem profética continua válida. Hoje, o Cordeiro é Cristo, e o seu sangue continua sendo o sinal. Quando o inferno se aproxima de uma casa onde o sangue de Jesus foi invocado, ele reconhece que ali não há acesso. Ali há uma aliança, ali há um Senhor, ali há um nome maior do que o dele. E ele passa por cima, ele recua, ele reconhece: essa casa não é minha. Por isso, se sua casa está machucada, fragmentada, perdida, Deus quer restaurá-la. Não importa quantos erros já foram cometidos, não importa quantas portas foram abertas, ainda há tempo, ainda há chance, ainda há sangue. O Cordeiro está vivo e o Espírito Santo está batendo à porta. A casa que o diabo não suporta não é feita de paredes fortes, mas de corações rendidos. Ela começa quando alguém decide, com seriedade, fazer de Cristo o centro. Quando a palavra volta a ser prioridade, quando a oração é retomada, quando o amor é reavivado, quando a autoridade é exercida com fé, quando o sangue de Jesus é invocado sobre cada cômodo, sobre cada membro da família. E se você está ouvindo essa mensagem e algo dentro de você se move, saiba, o Senhor está chamando você para ser o sacerdote do seu lar, para ser o intercessor, para ser o construtor de muros, para ser aquele que, mesmo em meio ao caos, decide recomeçar. O inferno treme quando uma casa se consagra, porque ele sabe: onde há luz, as trevas não prevalecem. Onde há entrega, há poder. Onde há sangue, há livramento, e onde há fé viva, a glória de Deus faz morada. Que a sua casa seja assim, que o inimigo, ao passar pela sua rua, diga: ali eu não posso entrar, porque ali Cristo reina, ali o Cordeiro foi entronizado, ali o céu toca a terra. Que o Senhor te cubra com sua paz, fortaleça a tua fé e transforme teu lar em um refúgio de luz, proteção e presença divina. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre sua casa e que nenhuma obra do inimigo prospere contra você e sua família. Em nome de Jesus, que sua casa seja território santo, onde o amor reina, a palavra vive e o Espírito de Deus habita com liberdade. Amém.